Todo mundo ouvindo. Vamos aquietando os nossos corações, né? Vamos aproveitar a vibração desse momento. É uma manhã de alegria, de confraternização, de reencontro. É o nosso primeiro aniversário presencial após a pandemia. Então, nós estamos nessa oportunidade aqui de comemorarmos os 96 anos da nossa Casa Espírita tão amada, tão adorada. Bem-vindo a todos os trabalhadores, aos frequentadores, aos que estão chegando hoje aqui em nossa Casa Espírita pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Sabemos que o aniversário do nosso centro é no dia 17 de julho, porém é uma segunda-feira. Então, para que nós pudéssemos estar aqui juntos, aproveitando esse momento tão maravilhoso de vibração, né, e de agradecimento, nós estamos fazendo a comemoração na manhã de hoje. E aqui eu vou apresentar a nossa nova diretoria, que tomou posse esse ano, e nós temos como nosso presidente Edson Morgado, como a nossa vice-presidente Ana Maria, eu, Cláudia, estou como primeira secretária, Leila, segunda secretária, Edilson, primeiro tesoureiro, e a Mônica, a nossa segunda tesoureira. Então, essa é a nossa diretoria e nós vamos fazer na seguinte sequência, né? A Leila fará a leitura da nossa página. Acredito que todos vocês receberam um jornalzinho, então teremos a oportunidade de acompanhar a leitura da página que a Leila fará. Após a leitura da página com a Leila, o Edilson fará a nossa prece. Após a nossa prece, haverá o estudo com o Edson. Após esse momento, nós teremos a nossa prece final com a Ana Maria e uma surpresinha no final com a Mônica ali. Tá? Mais uma informação. Como é normal, né? Devido a quando nós temos alguma comemoração, algum evento onde nos reunimos muito, o nosso passe é só o passe espiritual. Então, nós mantenhamos as nossas vibrações, os nossos pensamentos ao alto, em atenção, para podermos receber todas essas vibrações. Tá? E eu passo agora para a Leila. Muito obrigado, uma boa reflexão para todos. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos lá para a nossa leitura. 96 anos. A nossa Casa Espírita. Imagine uma casa para trabalhar onde a desconfiança foi substituída pela esperança, onde todos acreditam que a casa também é deles, onde controlamos a forma de fazer e não as pessoas, até porque cada uma delas se preocupa em se vigiar, onde encaramos os problemas com oportunidade e o enfrentamos procurando descobrir o que está errado e não quem está errado ou quem é o culpado, onde medimos o resultado em vez das pessoas e definimos procedimentos em vez de autoridade, onde perguntamos como posso ajudá-lo em vez de dizer isto não faz parte do meu trabalho. Imagine uma casa onde trabalhamos juntos, como uma equipe, para sermos cada vez melhores. Não pelo simples fato de sermos melhores que os outros, mas para melhor servir. Onde buscamos uma resposta para cada problema, em vez de vermos um problema em cada resposta. Onde o único erro é repetir um erro e a única verdadeira falha é não tentar.
Imagine uma casa onde os dirigentes são companheiros, amigos, em vez de simples chefes, feitores. Onde temos disciplina nos trabalhos, em vez de disciplinarmos pessoas. Até porque cada um já está preocupado com sua própria disciplina. Onde o significado da palavra responsabilidade está vinculado a um desejo de contribuir e não a uma obrigação imposta por outra pessoa. Afinal, o trabalho é de Jesus. Imagine um ambiente construído sobre uma base de confiança e respeito, onde as ideias são bem-vindas, embora não necessariamente implementadas, e as pessoas são valorizadas pelas suas contribuições, se preocupando com o seu aprimoramento contínuo, atendendo à receita amai-vos e instruí-vos. Imagine uma casa onde as pessoas dizem: pode ser difícil, mas é possível, em vez de pode ser difícil, mas é muito difícil. Imagine uma casa onde o medo de ser franco, leal, honesto foi substituído por um ambiente de franqueza sem medo, de sinceridade sem rudeza. Imagine e acredite. Você pode imaginar? Pode ajudar a construir uma casa assim? Basta construirmos o único mandamento que Jesus nos deixou, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Nós, do Centro Espírita Miguel, acreditamos e convidamos você a materializar esse sonho em nossa casa espírita. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que eu não falei, né? Acho que todo mundo me conhece muito bem, sabe que a minha timidez às vezes eu faço assim, mas vocês todos estão aí no coração. Vamos lá, prece? Vamos então elevar nossos pensamentos, né, até Deus, até Jesus, nosso amigo, mestre, mentor, companheiro. E na manhã de hoje, Senhor, estamos aqui muito felizes, de coração aberto, nessa casa maravilhosa que hoje, amanhã completa 96 anos, mas hoje foi o dia programado em que estamos aqui celebrando toda essa caminhada de 96 anos e agradecemos muito fazer parte disso, porque sabemos da importância dos trabalhos, de todo o trabalho que aqui é feito, materialmente, espiritualmente, e agradecemos pela companhia de todos os mentores que fazem dessa casa realmente ela ser o que é, com essa característica de acolhimento, de amparo, a todos que chegam, independente de onde venham, de qual religião seja, de qual pensamento tenham. Agradecemos muito por isso, Senhor, por toda essa possibilidade, e que possamos seguir nesse caminho que nos é orientado, que nos é sugerido, que nos é colocado, de trabalho, de dedicação, de amparo, mas precisamos para isso de muita força, de muito incentivo. Sabemos que não conseguimos fazer nada sem vocês, e esse amparo da espiritualidade é fundamental para que os trabalhos da casa continuem. Nós agradecemos por tudo isso, por todo esse amparo, e continuamos juntos, de mãos dadas, como foi dito na mensagem de preparo, para mais 96 anos. E que assim seja, Senhor, que assim possa ser, e pedimos que nos auxilie nesse sentido. Pedimos também que essa prece alcance a todos os irmãos que tiveram a intenção de vir e não puderam estar aqui, todos aqueles irmãos encarnados que passaram por aqui, todos aqueles irmãos desencarnados que estão conosco e passaram também por aqui, que toda essa vibração de amor, de paz possa chegar até eles e que seja um domingo muito feliz para todos nós. Agradecemos por tudo e pedimos permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Fica bem aí?
Assim, esse escurinho também? Muito bom dia, gente. Que emoção, né? Que emoção, né? A gente está aqui um pouquinho em lágrimas aqui, já vi alguns também, né? Passei na Maíra ali, ela estava me falando, mas nem começou, né? Não, quem disse que não começou? Essa foi uma boa observação que ela fez, né? Porque na nossa espiritualidade é possível que nós tenhamos um grande número de pessoas também aqui nos acompanhando. Daí a responsabilidade agora de a gente conversar um pouco. Eu estou até um pouco preocupado com o tempo que eu tenho de 50 minutos, mas eu vou fazer o melhor para atendê-lo. Mas se caso acontecer de a gente passar um pouquinho, vocês não vão se preocupar, né? Vamos lá então, gente. Bom, vamos então pensar, né, já que nós temos esse título aí, né, de pavimentar o caminho para o centenário, nós temos aqui, né, nós estamos iniciando essa gestão esse ano, né, e a gente depois se deu conta, né, que daqui a 4 anos, ao final dessa gestão, nós estamos chegando ao centenário, né, e aí a gente vai aproveitar esse momento para conversar um pouco sobre esse caminho, né. Vamos falar um pouquinho do passado, sem muitos detalhes, porque a gente não tem tempo para isso. Vamos falar um pouco sobre o presente, né? E depois finalizar com uma pequena homenagem, né, sobre aqueles que já nos deixaram, né? E até mesmo aproveitar isso para um convite a todos vocês de resgatar a memória do centro. É algo que eu quero chegar no centenário, né, feito de uma forma melhor, né? Então é aí, né? Nossa fundação começa lá em 17 de julho de 2023, né? 96 anos atrás, e um longo caminho foi percorrido, né? Mas longo, muito longo. Como? Deus que me perdoe, olha só. Foi bom que já deu para acordar todo mundo, né? Nossa Senhora, a gente fica no presente, né? É isso aí. Bom, pelo menos o pessoal está atento, né, gente? 1927, né, gente? 1927. Vou até tirar logo daqui, né? Para não passar vergonha. Mas tudo começou nesse registro aí, né, que vocês estão vendo apenas com umas folhas amareladas, né? Mas também, né, quase um século, né, tinham que estar amareladas, né, aonde você tem um registro de fundação da nossa casa, né? Foi na casa do seu Manuel Godinho, da Costa Júnior, né? Rua Cesária 23. Eu nem sei se essa rua existe ainda, né? É Mário Carpente. É Mário Carpente hoje, olha só, né? Então, ali, né, com apenas 11 pessoas reunidas, o senhor Mário resolve, né, naturalmente intuído pela espiritualidade, por esse grupo de pessoas, inaugurar, né, uma casa de caridade espírita, né? Inclusive, como vocês veem ali, claro que vocês não vão conseguir ver, está um pouquinho coisa ali, né? A instituição, por sua sugestão, vem a chamar-se Centro Espírita de Caridade Miguel e Almas, né? Exatamente esse. E aí essas 11 pessoas reunidas, já ali mesmo, né, constituem uma diretoria, né, com o presidente seu Manuel Godinho, né, da Costa Júnior, o Maurício Francisco Pinho como vice-presidente, Manuel Correia de Araújo e José da Silva como primeiro e segundo secretários, tesoureiro, né, Dona Leopoldina Costa, veja que a primeiro tesoureiro, né, é uma mulher, né? Depois só vem só mulher, né? E como procurador o senhor Alcide Carlos Trindade, né? Na época a gente, em vez de distribuir todos os tesoureiros, você tinha um procurador, né? Era o termo que se utilizava, né? Mas a partir daí então, né, e vejam, né, interessante aqui o negócio, né, para entrar, né, você
Eles já aqui mesmo, né, constituem sócios fundadores, né, que era até o dia 31 de dezembro daquele ano, e depois os sócios colaboradores lá, né? E esses sócios colaboradores teriam que pagar uma joia de R$3.000, né, e depois mensalidade de R$2.000, né? Então o negócio era bravo, hein? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é porque, né, mais tarde a gente vai ver, há uma necessidade de manutenção disso, né? Então vamos fazer um breve histórico entre 27 e 42, né? É um período assim bem delicado, né? A gente, logo no período que o Manuel Godinho, né, está na presidência, né, a gente tem a aprovação de um primeiro estatuto, né? Nesse período de apenas 2 anos, a gente já tem renúncias e exonerações de pessoas inicialmente, né, comprometidas, saem, né? Então, apesar desses 2 anos, a gente vê muito isso, né? E aí, pessoas saem, outras entram, é um grupo pequeno, né? A gente tem, já começa logo de cara inadimplências, que criam dificuldade para manutenção, né? Temos um livro de ouro que né, aberto principalmente pela insistência do Maurício Pinho, para que já consiga pensar na arrecadação de dinheiro para a construção de uma sede. Até então, nós vemos essa improvisação, né, no lar lá do seu Manuel, né? E o próprio Manuel Godinho renunciando, né, após esses 2 anos. A gente tem mandatos ali de bienais, né, de acordo com o estatuto. E ele já renuncia ao cargo. A gente não tem muita clareza, né, em relação ao motivo, né? Parece que foi realmente de saúde. Então, a partir de 1929, nessa AGO, né, Maurício Pinho, ele é eleito presidente, né? Eu vou falar algumas coisas sobre esse período. Ele, na verdade, fica 2 períodos bienais, né, até 1932, e o que caracteriza, né, nós temos ali, novamente, ainda continuam algumas renúncias, as inadimplências continuam, né, e começa-se a ter um esforço grande da parte dele, né, para criar um abrigo, né, para menores desamparados, porque, inclusive, isso está lá no próprio estatuto, como uma finalidade do centro. E, inclusive, se cria um grupo de coordenadores. O negócio estava tão idealizado na cabeça deles, né, que mesmo sem ter fisicamente o local, embora já tinha havido uma proposta de doação, um grupo de coordenadoras, de cooperadoras, né, coordenado pela senhora Alzira dos Santos, que já, né, estavam se arrumando para isso, né, uma coisa que nunca havia se concretizado. Nós temos a filiação à Liga Espírita do Brasil, ainda não era a Federação Espírita Brasileira, né? Nós temos o conselheiro Delbrando Costa, nós vamos falar hoje especialmente sobre ele, né? Ele já era conselheiro lá em 1929 e é galgado a posição de vice-presidente por causa também de uma desistência, né? Temos nesse mesmo período já temos o terreno adquirido aqui, né? Então, lá por volta de 1930, a gente então tem esse terreno, Rua Glasiú, na época 221, né? Hoje é 265, então houve uma mudança, né? E o Aldemar Thompson, né, esse diretor, ele assume a dívida, né? Porque esse terreno, na verdade, quem assumiu a dívida foram os diretores, mas estava ali todo mundo inadimplente. Ele tomou a dívida para si, né? Esse é um ponto muito importante, né, na história da nossa sede que nós estamos hoje pisando, né? E ele doa a escritura para o Centro Espírita Miguel. Então é um ato de muita importância para nós, né? E ao adquirir esse centro, né, o próprio presidente, o Maurício Pinho, né, ele passa a habitar aqui, inclusive pagando, né, um aluguel de 60 mil reais, né? E a própria conta de luz. O Aldemar dizia o tempo todo, né, para ele: poxa, isso não está certo, né? Você está atuando como zelador do centro, né? Já está cuidando tanto dele, né? Mas ele persistia em fazer isso. Só lá por volta de 1930 que ele consegue, né, convencer ele a não mais fazer esse pagamento do aluguel, né? E na AGE, na Assembleia Geral, né, de junho de 2030, né, a gente tem uma
uma pequena reforma do Estatuto, né? É 1930. Cara, algum parafuso aqui na época não conseguiu me levar ao passado, né? Estava insistentemente, né? Mas vocês estão bem, né? Todo mundo atento, né? Então, lá em 1930, né? Esqueçam aquilo que está escrito, a gente tem a mudança do nome, né? Do Centro Espírita de Caridade Miguel e Almas para Centro Espírita Miguel, né? No intuito de evitar qualquer semelhança com outras religiões, né? Esse negócio de almas, né? Alguma coisa assim. Então foi isso que foi decidido, né? Além de uma pequena reforma lá no artigo 14, que eliminava o cargo vitalício que tinha sido colocado inicialmente, né? Não faria mais sentido, né? Ter cargo vitalício de diretor, né? Dos 5 primeiros, né? Que foram os diretores iniciais, né? E aí, andando nesse mandato, né, foi 2 mandatos, a gente vê lá uma coisa também importante, né, é uma reunião de diretoria no dia 1º de abril de 32, pelo menos isso está certo, que eu tirei o 1900 ali, né? O presidente Maurício, ele pede a renúncia, né? Foi uma reunião tensa, gente. A gente às vezes não gosta de falar das coisas ruins, parece que está tudo dando certo, né? Mas foi uma reunião tensa sobre detalhes de uma contratação de uma orquestra, mas você vê, veio ao presidente a renunciar e o primeiro secretário, né, pede licença. Quem faz aí um meio de campo para tentar apaziguar os ânimos nessa reunião é o Delmar Thompson, né? O fato é que a partir daí, gente, a gente tem um período bem difícil. Já como Centro Espírita Miguel, né, eu não consegui achar, a gente vê um hiato no livro de Atas, de 32 a 45, nós não temos mais nada, não existe mais registro de reunião de diretoria, né, nós não temos assembleias, né, então há um vácuo de poder e carência de associados. Isso pelo menos é o que o senhor Odemar Thompson diz, justamente quando se retoma uma Assembleia Geral em 1942, onde tem apenas 12 sócios, e lá está o senhor Manuel Godinho, aquele que foi o primeiro presidente, a perguntar o que houve, né? Tanto tempo deixou-se de se, isso está escrito na ata de 1942, de se fazer uma Assembleia, né? E aí a gente pensava que fosse alguma coisa relacionada à ditadura Vargas, né? que tinha alguma... em relação às doutrinas espiritualistas, né, tinha um problema grave, né, de perseguição, mas não era. Ele falou simplesmente que a gente não tinha condições de substituir, né, os gestores e muito poucos associados, né. E aí a gente finalmente, nessa AGE de 1942, quando foi retomado, você tem a eleição de Odemar Thompson. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente o que ocorre do ponto de vista de gestão, né, dentro desse período. Alguns gostam de colocar, né, que o Odemar Thompson ficou de 32 a 45. A gente não sabe. O que sabe é que de 42 a 45 ele estava como presidente, né? E aí, né, depois dessa dificuldade toda, em 1945, né? O que é 1945, gente? O fim da Segunda Guerra, né? A gente tem, né, mas ainda também o último ano da era Vargas, da primeira gestão, né, de Vargas, né? Foi a ditadura. A gente tem a dissolução da diretoria conforme uma portaria da polícia, né? E aí, essa dissolução, inclusive, ela é feita, até porque, né, ao se criar uma nova, né, se facilitaria a legalização disso. Então, há uma eleição de uma junta governativa. É esse o termo que se utilizou, né? E ela é constituída do presidente Hildebrando Costa, olha ele aí de novo, né? Então, Hildebrando Costa em 29 conselheiro, né? Lá em 31, acho que é 31,
como vice-presidente e aqui como presidente da junta governativa, junto com o secretário João Castro e o tesoureiro Nicodemos Viana. Isso ali em 19 de março de 1945. Essa junta, né, somente em 4 meses, ali até a marcação de uma nova GE, ela promove uma forte campanha de arrecadação e constrói a sede própria. Tinha lá aquele pequeno quartinho, né, todo, mas agora um salão, né, de 4 por 8 metros, né, é inaugurado. E logo se marca uma assembleia para a eleição de uma nova diretoria. E aí a gente tem, né, a diretoria, então, eleita, né, para um novo biênio. As coisas começam a entrar nos trilhos, né, depois daquele período de grande instabilidade. E o Ildebrando Costa é eleito como presidente do centro. Logo depois, né, dias depois, se há uma sessão solene do 18º aniversário do centro, né, onde são exaltadas a inauguração da nova sede e curioso, né, também de uma nova era da instituição, né, o que a gente vai ver daqui a pouco, que era exatamente isso, né? Parece um divisor de águas, como a gente vai ouvir de um relato aí do nosso amigo José. E esse é o Ildebrando Costa. Nós vamos fazer um foco um pouco maior em homenagem a esse homem, né? Eu agora não tive acesso ao livro de atas, ele subiu do período de 1945 a 1960, né? E a gente acredita que a gestão dele tenha sido nesse período de 10 anos aí, 45 a 55. Mas ainda vamos confirmar e eu prometo fazer isso até o centenário para vocês. Mas esse é o nosso, para alguns inclusive, né, chamado vovô Ildebrando Costa. Poucos daqui, eu acho que nem alguém aqui teria conhecido pessoalmente o nosso irmão? Não, né? Na casa há uma pessoa, uma médium, talvez tenha, né? Que é a Maria Luísa Michiles. Ela viveu na década de 50, eu acho que ela é uma pessoa que eu vou ter que conversar, né? Não é isso? E ela hoje ainda é atuante na nossa casa, né? Ela é de... Pode falar alguma coisa, André? Você lembra de alguma coisa? Mamãe conheceu ele. Com certeza, sua mãe Doris conheceu, né? Com certeza, né? Aqui nós temos o André Ribeiro, depois a gente fala um pouquinho, né? É o neto do nosso um dos nossos presidentes, né? Na década de 60, Alfredo Reis Ribeiro, né? Então a mãe dele, com certeza, né? A dona Aura, uma série de pessoas aqui, é porque a dona Doris ainda está viva, graças a Deus, né? Mas a gente vai fazer uma homenagem aqui a vários outros, né? Que já foram para a pátria de espiritualidade e que certamente tiveram com ele. Mas depois é uma pessoa que certamente também, André, eu gostaria de entrevistar, né? Porque a gente precisa resgatar essa memória, né? E vocês certamente são pessoas que vão ter essas informações, né? Em 1955 a 61, né? Novamente eu não tive acesso a isso, então a gente ainda tem uma certa dúvida, né, acerca de quem é que esteve à frente dessa gestão, mas não vamos entrar em... O que é certo é que eu chego a 1961, né, com Elvírio de Carvalho como presidente, e logo depois ele passa, né, o bastão justamente para o avô do André, o seu Alfredo, né, que aí depois vai ter uma gestão bastante... Olha ele aqui, né? Ali nós temos ali o Alfredo Reis Ribeiro, Alfredo dos Reis Ribeiro, né, que fica de 62 a 1976, o seu Lorival, né, todos dois, a partir daí todo mundo eu conheci, graças a Deus, né, pessoas maravilhosas, né, um presidente muito dedicados, né. Depois o seu Lorival, né, fica uma gestão de 76 a 80, aqui na década de 60 as gestões já passam a ser de 4 em 4 anos, né, e o seu Ulisses Fernandes, né, quem eu conheci também com bastante, já quase adulto, né? De 1981 a 95. Tá? A Ana Maria já fez uma breve explanação das gestões, né, de cada um deles. Não temos tempos para entrar nisso. Talvez as próximas celebrações possam ser, né, a gente possa pensar, talvez,
cada uma dessas gestões aí para falar um pouquinho delas, porque é muito difícil a gente falar numa apresentação só sobre todas elas. E mais recentemente, né, aí já adentrando o século XXI, né, nós temos o nosso irmão Ilídio. Hoje nós temos uma representante aqui, né, dos nascimentos. Cadê ela? Olha lá, ela lá. Nós temos aqui uma descendência direta, né, que pode também tirar qualquer dúvida se a gente estiver falando besteira, né? 1995 a 2007. A Vera também, essa aqui está presente pessoalmente aqui. Está lá escondida, nossa Verinha, né? Obrigado pela presença, Vera. E também a Ana, né? Que foi a nossa última presidente, né? Até 2023. Não tem nada de errado aqui na data não, né? Graças a Deus, pelo amor de Deus, né? Bom, então, mais ou menos assim, essa trajetória de gestão foi isso, tá, gente? A gente gostaria de entrar mais nisso, né, para falar um pouco sobre a gestão de cada um, mas é muita coisa, né? A gente precisa fazer um desdobramento disso em outra ocasião. Agora, a gente precisa falar do presente. Para falar do presente, a gente precisa falar né, o que é que a gente tem de expectativa em relação à casa. E isso, né, vamos dizer assim, ditado por um estatuto, né? Então, a coisa mais importante, a finalidade principal dela, né, é estudar e praticar o espiritismo, bem como propagar ilimitadamente seus ensinos doutrinários por todos os meios ao seu alcance, de conformidade com os métodos estabelecidos na codificação feita por Allan Kardec e suas obras subsidiárias, né? Então, isso aqui está aqui, gente, desde 1927. Né? Uma palavrinha ou outra. Né? Em 1927 a gente não tinha tantas obras subsidiárias, então não se falava disso, mas hoje a gente ainda acrescentou isso. Mas basicamente isso é uma cláusula pétrea em nossas penalidades. A outra cláusula pétrea, que também está desde os primórdios, né, é promover a prática da caridade espiritual, moral e material. Né? O material aqui foi acrescentado depois de algum tempo não pecuniária, para a gente não ficar preso à questão do dinheiro, por todos os meios disponíveis, em benefício de todos, sem distinção nenhuma de pessoa, raça, posição social, cor, religião, sexo ou naturalidade. Então essas duas, elas vêm lá de 100 anos atrás quase. E ainda, né, mais recentemente, a partir do Estatuto de 2003, né, que depois foi transformado em 2005, nós temos a inclusão, né, de duas coisas importantes, que é a evangelização da criança e do jovem, né? Hoje a gente, inclusive, aumentando o escopo disso para a evangelização da própria família, e também o de apoiar o movimento de unificação do espiritismo no Brasil. Tá? Isso é importante para que aquilo que eu vou conversar com vocês, né, para vocês verem, Edinho, se vocês realmente estão, né, praticando isso é importante. Tá? Mas né, o que é que, para a gente fazer funcionar, né, o nosso centro espírita, a coisa mais importante é você ter um quadro de associados. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses últimos, né, 4, 5 anos. Né? Nós temos ali, né, nós chegamos em 2019 com um quadro de associados da ordem de 250, 260 associados. Né? E a gente tem também, né, e outra coisa, né, para entrar como associado, hoje a gente tem 2 tipos de associados, os associados colaboradores, né, e temos os associados efetivos. Na verdade, os associados efetivos são uma fração dos associados colaboradores que tem uma atuação mais, né, forte na condução, na colaboração dentro da própria casa espírita. Né? Mas, pecuniariamente, né, todos os colaboradores ajudam a manutenção da casa. Né? Então, é dali que vem boa parte do nosso recurso, que eu vou mostrar para vocês. Né? E naquela época era lá, tinha que entrar com R$2.000, né? R$2.000 de mensalidade, ainda tinha que estar com uma joia. Né? Hoje você, com a contribuição mínima de R$5, é capaz, né, de se associar. Isso é importante a gente lembrar.
né? Pode ser até que tenha uma correção daqui a pouco para 10, né? Mas é tudo muito pouco, né? Mas vocês veem ali no gráfico, né, que quando a gente chega à pandemia, né, é claro que sempre tem um número de excluídos, que são as pessoas que não conseguem manter, né, a contribuição. Isso não é nenhum problema, né? A pessoa tem de períodos difíceis, então ela pode sair e depois pode retornar, não tem nenhum problema, né? Com uma nova matrícula e novamente volta a ser um colaborador, né? Mas ali no período de pandemia, você vê em 2021, a gente tem que manter as pessoas, você vê que não tem nenhuma exclusão, porque nós estamos num período de dificuldade, não é que a gente vai excluir alguma pessoa porque não pode contribuir, apesar de o estatuto estar dizendo que depois de 6 meses, né, a pessoa é excluída, mas naquela condição, né, praticamente toda a sociedade praticou essa mora, né? E quando a gente chega depois, logo depois da pandemia, a gente tem, né, a necessidade de fazer a exclusão, porque efetivamente não é mais colaborador, não estão mais contribuindo, né? E hoje a gente está num processo de recuperação, como vocês veem ali, né? Então a gente perdeu uma quantidade razoável de colaboradores e a gente precisa retomar isso, é preciso falar, né? Sendo que lembrar também que esses sócios efetivos, eles têm o direito de voto na Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral é o poder supremo da nossa casa, por estatuto, né? E aí eles também podem se candidatar, né, a um cargo de direção. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa Assembleia, esses associados efetivos, né, normalmente são da ordem de 40% a 50% do total de colaboradores, né? Então hoje nós temos 180, né, um pouquinho menos de 100, né, de colaboradores efetivos. Eles então elegem, né, desse grupo, né, caso hoje foram, desse ano aí, cerca de 90 pessoas, um conselho deliberativo, né, de 18 pessoas, que são esses que estão aí, né? Então eles são pessoas importantes que definem os destinos da casa nesse período de gestão. Mas, né, do ponto de vista de executar, né, e de administrar a casa, dentre esses 18 é preciso, né, definir 6 deles que vão participar da diretoria e conduzir a casa nesse período. Então hoje, como a Cláudia já apresentou para vocês, é esse grupo de pessoas, né, especialíssimos. Eu só de abril para cá e é uma coisa assim maravilhosa, né, o que eu estou percebendo na dedicação desse grupo, né? Então aí isso acaba trazendo para a gente, né, uma energia, né, que a gente pensava não ter, né? Agora é preciso falar, né, que a gente precisa sobreviver, né? Então hoje em dia, né, algumas pessoas me criticam de estar colocando isso, mas não há nenhum problema, né? As pessoas têm aqui, nós temos que ser transparentes, né? Nós temos uma receita média anual da ordem de 125 mil. Né? Já dá para fazer logo uma conta aqui, né? Se anual de 125, da ordem, né, de 10, né, mais ou menos mensais, né? Mas vocês vejam que isso aqui eu estou fazendo uma média, né, dos últimos 10 anos. Né? E vocês vejam que a despesa, né, é praticamente da mesma ordem. E isso é bom. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Então é importante que nós estejamos, tudo que está entrando a gente está gastando. A gente não precisa ter lucro, né? Mas ao mesmo tempo significa que a gente trabalha na dificuldade. Então se a gente não tiver, né, o aporte dos colaboradores, nós vamos ter problemas. Por exemplo, dessa receita média aí, nem mesmo, né, vocês vejam ali no início, não vamos falar aqui do período de pandemia, mas no início ali, né, das mensalidades e doações, diferença das doações é porque são muitas pessoas que ajudam, mas não querem o compromisso de um aporte regular, né, que seriam as mensalidades. Então, eles também dão as doações, né? Então, a soma das doações ali, vocês viam que praticamente, né, constituíam 50% daquilo que a gente precisa gastar. Então, 50% da nossa arrecadação é que é mensalidade e doação. Então, às vezes as pessoas acham que tudo que a gente, né, gasta aqui, tudo que a gente precisa, né, é dos doadores, das mensalidades. Não é. Grande parte disso aí a gente conseguia com um complemento,
né, do nosso bazar e cantina. Tá? E de algumas outras coisas. Nós temos arrecadações, nós temos, na verdade, rendimentos, um pouquinho de caderneta, né? Temos arrecadações pequenas de livraria, de venda de material reciclável, né? Mas vocês veem o que acontece ali na pandemia, né? A gente simplesmente não tem nada presencial, né? Aquela nossa renda que nós tínhamos do bazar e cantina vai a zero. E aí a gente tem, né? Isso aqui é um percentual, tá, gente? Não é um valor. A gente então tem que contar somente nesse período de pandemia com as mensalidades e com as doações, né? E que graças a Deus, né, as mensalidades caíram um pouco, as pessoas ficaram sem emprego, ficaram doentes, né? Mas algumas doações foram incrivelmente, aqui parece que algumas pessoas chegaram, né, e conseguiram nos ajudar, porque a parte de despesa, e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, ela continuou, né? Vejam vocês ali no gráfico da esquerda, primeiramente, né, que vocês têm ali os 3 primeiros, não são todos os itens de nossa despesa, mas os 3 itens principais, né, é tudo aquilo que a gente doa, que a gente dá em termos de bolsas, né, é aquela finalidade da caridade material, né, tudo que a gente doa, né, principalmente do ponto de vista que é gasto no departamento assistencial, os nossos assistidos cadastrados, né. Nós temos uma funcionária, mas ela já corresponde a uma parcela significativa de nossas despesas. É um funcionário CLT, né? Tem todos os encargos trabalhistas, né? E ainda temos as nossas contas, né? É a luz aqui do ar-condicionado, nós temos a despesa com água, né? Telefone, né? Nós queríamos agora até a internet, está com problema aqui para a gente conseguir. Vocês vejam que, inclusive, a gente teve que abrir mão de várias contas aqui no período de pandemia, né? Está um pouquinho melhor, né? Mas esses são os 3 principais itens. No entanto, a gente tem, para manutenção, conservação, né, da nossa casa, aqui na direita, em vermelho, né, uma participação significativa, né, de obras, né, de manutenção, de conservação, né? E claro, ele tem uma flutuação maior, porque tem épocas que você precisa fazer reforma, senão, né, você vai deixando, né, e aí a gente precisa aplicar uma determinada verba para esse tipo de coisa, por isso vocês veem esses picos aí. Então tudo isso aqui são nossas despesas, né? Aí você tem, 10 mil reais por mês, isso é difícil para a gente. A gente está trabalhando sempre, né? Nesse semestre agora a gente viu o que entra e o que sai, né? A gente tem um saldo no primeiro semestre aqui negativo, né? Desculpe se eu estou aproveitando a oportunidade para falar isso para vocês, mas a gente precisa conhecer isso, né? Para que quando a gente fizer a nossa contribuição, entenda, né, o que está por trás de tudo isso. E além disso tudo, né, para que toda essa estrutura funcione, a gente precisa de pessoas, né, principalmente para atender aquela finalidade, né, aquelas finalidades. Então, por exemplo, na finalidade aqui, na finalidade a respeito do estudo, né, e da propagação da doutrina, nós temos o departamento doutrinário, que é hoje, né, conduzido pela Nilza e pela Maria Marcília, né. A parte da prática da caridade, né, olha aqui, ó, departamento assistencial, nós temos aqui a Michele e o Maurício Correia. Lembra que aquela terceira finalidade, né, que nós tínhamos que amparar, aí, que é evangelizar aí jovens e crianças, né? Olha o departamento da evangelização da família aqui, Maria Priscila e Cláudia Costa, né? A nossa diretora Cláudia Costa está acumulando a função, né? Aqui também no departamento mediúnico, né, é o estudo do espiritismo, não apenas teórico, mas também prático. Então está aqui a Cristiana Pedrosa, aqui também presente, né, junto comigo, né? E para isso tudo funcionar aqui, né, nós temos aqui o Departamento de Obras e Manutenção com o Marcos Bedin, né, aqui, presente aqui atrás de mim, né? Você vê, até aqui, né, ele está manutenção, né, ele está aqui na manutenção.
fica presente. Né? Junto hoje, né, com o jovem Felipe Carrascosa, a gente está tentando trazer cada vez mais jovens aí para atuar. Né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, né, sobre o que eu conversei com eles. Né? Porque a gente está falando um caminho a ser pavimentado até o centenário, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses departamentos, para que vocês consigam entender qual é a função deles e aonde que a gente quer chegar. Né? É claro que eu fiz essa pergunta: como é que vocês gostariam de chegar ao centenário do centro? Né? Cada um expôs, né, espontaneamente aí a sua percepção. Né? Então, o departamento assistencial hoje, gente, né, é claro que nós, como eu mostrei para vocês nos gráficos anteriores, chegamos numa fase difícil. Né? O departamento assistencial ali antes da pandemia estava muito, né, vultoso em termos de possibilidades. Né? E aí houve esse choque. Né? A gente simplesmente parou. Parou, né, em termos, né, do ponto de vista de arrecadação. Na verdade, né, houve uma parada inicial em 2020, mas logo depois, né, eles se constituíram, na verdade, num grande movimento de ajuda, né, à dificuldade da própria pandemia. Então a Carmélia estava aí e ela sabe o quanto ela trabalhou nesse período. Né? Tinha que vir aqui cheia de máscara, né, com seus colegas, né, mas houve uma demanda grande, não é isso, Carmélia? Uma demanda grande, e a gente, graças a Deus, graças às doações e às mensalidades, a gente concentrou toda essa arrecadação nesse sentido. Né? Era necessário a prática, né, da caridade material naquele momento. E isso aí são números, né, que a gente precisa nem falar aqui, mas são números muito importantes, mas ainda podem ser melhorados. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, são mais de mil cestas básicas por ano. Né? Nós temos um trabalho com gestantes e crianças aí, em que também, além, né, nós entregamos aqui vários enxovais para gestantes, né, chinelos e livros para crianças. Estou vendo aqui também a Ângela também fazendo parte desse trabalho maravilhoso que era feito, né, e que hoje está sendo carregado aí pela nossa irmã Michele. O kit de Natal para crianças também, né, e agora o bazar e a cantina, que passa a ser, né, responsabilidade desse departamento, né, está retomando. Né? Então eu espero que no centenário, né, ou até mesmo nas celebrações que vão ter adiante, a gente possa mostrar números significativos que retomem aquele período anterior. Né? Então a gente vê, né, o que hoje essa gestão está querendo, né, do departamento essencial, né, que toda a equipe de colaboradores do DEA, né, consigamos juntos nos capacitar a cada dia mais no trabalho para Jesus e para a nossa casa, e assim auxiliar as famílias que chegam até nós com amor. Né? É realmente um trabalho muito bonito, né, gente? São assistidos, são de uma comunidade muito simples, né? Muitas pessoas chegam aqui, né? E toda essa equipe, né, trata com muito carinho essas pessoas, não apenas, né, entregando uma esmola, né, mas também acolhendo nesse mesmo sentido. O departamento doutrinário, que a gente chama carinhosamente como dedo, né? Como é que está o dedo? Né? Hoje coordenado, e também, né, já na gestão anterior, ela foi repetida agora pela Nilza, né? Acho que tem um grande trabalho de estudo, né, e de divulgação da nossa doutrina. Né? A gente hoje tem exposições doutrinárias, não agora, esse é o novo tempo, né? Essa exposição passou a não apenas mais presencial em nossa casa, ela passou a ser virtual. Né? E você vê, nós temos aí, alcançamos 440 pessoas, é uma estimativa por mês. Né? Claro que aí a gente tem, dentro dessa possibilidade, aí nós temos às sextas-feiras uma reunião virtual, né? Em que nós temos mais ou menos por mês cerca de 80 pessoas que fazem assistem essas reuniões, né, em tempo real, mas depois você vê uma quantidade enorme de pessoas, cerca de 400 por mês, né, ou pelo menos acumulado até agora 400, que visualizam, que assistem àquela reunião. Ela ficou lá no YouTube pronta, né, para ser assistida. Né? O atendimento fraterno também, que era só presencial, passa a ser, né? A pessoa passa a ter a possibilidade de fazer isso online, né? E aí pode ter uma conversa com alguém, né?
e ser assistido, né? E aí você pode alcançar aí mais de 300 atendidos por ano. A parte dos cursos, né? São cerca de 25 cursos, a maioria online hoje em dia. Por quê? Nós também alcançamos um público muito maior, né? São pessoas que não apenas que moram aqui, né, de outras cidades, estados e até fora do país, né? Nós temos Portugal, Califórnia, hoje participando desses cursos online nossos, né? Nós temos uma livraria com 600 títulos, biblioteca com quase, alcançando agora, né, ainda sob a gestão lá da Vera, quase 3.000 itens, né? É uma coisa que também a gente vai precisar nessa gestão, com certeza, divulgar e fortalecer, né? Até porque todo associado ele tem o direito, né, de pegar emprestado um livro. A gente precisa fazer uma campanha em relação a isso. Nós temos um jornalzinho, Ceareiro de Miguel, ativo, é isso que vocês receberam aí, né? E temos, né, vários membros, né, da nossa casa participando do movimento espírita estadual, inclusive na área da coordenação, né? E a nossa irmã Nilza, né, traz para a gente o que é essa meta, o que você vislumbra para o centenário, né? Então ela fala que o departamento doutrinário possa, em todos os momentos desse percurso, levar as reflexões do Evangelho de Jesus, aproximando da doutrina consoladora os corações de todos que procuram a casa de Miguel, através do acolhimento, das exposições doutrinárias, dos estudos, da participação produtiva nas redes sociais, ajudando no autoconhecimento, no fortalecimento da fé e na transformação do ser, né? Esses 3 últimos itens, sem dúvida, né, objetivos precípios da doutrina e, portanto, da nossa casa também. No departamento mediúnico, né, a gente hoje já tivemos mais de 100 médios, mas também a pandemia trouxe para a gente, né, uma realidade, né? Houve uma certa evasão de médios, né, que se acumulou. Mas, né, esse efetivo atua, né, perfeitamente, né? São médiuns psicofônicos, psicógrafos, médiuns passistas, médiuns videntes, que atuam em reuniões públicas, nas reuniões privadas de desobsessão, nas reuniões de fluidoterapia, né? Ao mesmo tempo, nós temos um trabalho bacana de formação, de capacitação desses médiuns, até eles poderem chegar a uma fase madura em que possam trabalhar. Então, nós temos hoje cerca de 50 educandos distribuídos em 3 reuniões ao longo da semana. Nós temos cursos e eventos de capacitação e reciclagem. Nós temos o curso intensivo de passe, de capacitação de esclarecedores espíritas. E temos o encontro anual de mediunidade, né, que tem uma grande repercussão. E a nossa irmã, né, Cristiane, trouxe para a gente quais são o que ela almeja, né, para chegar ao centenário. Então, ela nos traz a inspiração de Emmanuel, quando alerta que o êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que os busquem, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras, né? Então, ela, nesse aspecto aí, traz essa coisa muito importante. A gente não quer números, né? A gente quer qualidade. A Joana de Ângeles chama a atenção, principalmente na área mediúnica, sobre a qualificação, sobre a espiritização. Esse é um termo, inclusive, ela usa, né, do nosso quadro de médiuns, né? Então, ela deseja que 100% dos médiuns estejam engajados em estudos e com uma frequência adequada. Que em sua qualificação possamos introduzir a aproximação entre mediunidade e arte, já que essa nos tem sido trazida pela espiritualidade como fator de reequilíbrio de desencarnados na preparação de reencarnações vindouras. É algo um pouquinho novo, apesar da arte sempre ter aparecido ao longo da história mediunicamente da nossa casa, né? Recentemente tem havido, né, uma presença mais intensa, né, inclusive com orientações que nós estamos recebendo da espiritualidade. Então, eu acredito que no centenário a gente vai chegar também com essa vertente um pouco mais aprimorada. Nós temos o departamento de evangelização da família, que é coordenado pela nossa irmã
pela nossa irmã Priscila, né, também pela Cláudia. Né. Hoje a gente tem quase 100 crianças de todas as faixas de idade, incluindo bebês. Né. Essa é uma coisa que, né, a gente tem recentemente, né, a integração já está tão grande que a gente está indo desde o bebê até o vovô. Né. E a gente, num sábado de muito trabalho e alegria, a gente tem esse tipo de trabalho. Né. Uma mocidade espírita que já alcançou, né, o André lembra, né? Era muito. A gente chegou de lá para cá, eu já fui da mocidade há pouco tempo só, né? O André também. Né? Hoje nós temos 12 a 16 jovens. Também tivemos um efeito aí da pandemia, né? Mas, assim, do ponto de vista numérico, esse é realmente um número que a gente talvez possa, né, ambicionar, aumentar um pouco mais. Já tivemos, né, 50 jovens na casa, né? E, além disso, temos os grupos de paz também, né? Então, a nossa irmã, ela lembra, né, que naquilo que ela almeja, né, a meta do departamento em si é fortalecer os laços na família, bem como a vivência cristã. Né? O DEF, que é o Departamento de Evangelização da Família, tem por missão o florescimento do homem e mulher de bem nos bebês, nas crianças, nos jovens e nos membros da família, como idealizado pelos espíritos superiores lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tem a descrição do homem de bem, né, no capítulo 17. O homem de bem, enfim, né, apenas para resumir, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Na verdade, a Priscila almeja, ela botou outras coisas, mas a gente tem pouco espaço aqui, mas de certa maneira, né, ela gostaria. Hoje a gente tem, né, papai se reunindo aqui, os bebês lá, os jovens ali e as crianças aqui, né? Mas talvez ela almeja, quando ela faz essa visão futura, né, de que, imagina, né, uma evangelização sem nenhuma dessas fronteiras, né? De repente ali o vovô vindo aqui para abraçar o bebê, né? O jovem indo lá ensinar as crianças do outro ciclo, eu não sei, deve ser alguma coisa desse tipo, mas ela falou alguma coisa sem fronteiras, né? O nosso amigo Bedinho, aquele cara, né, bem pragmático, como tem que ser, o pessoal das obras tem que ser bem pragmático. Né? Hoje a gente tem uma manutenção preventiva com mais de 50 itens de verificação. Gente, essa casa hoje se tornou muito grande. Vocês não sabem a dificuldade que é para você todo dia, né? Todo dia tem reclamação para esse cara. Né? Hoje mesmo aqui, esse negócio não está funcionando, aqui não está funcionando. Então ele já está aqui porque qualquer coisa não funcionar, ele já sai correndo para consertar. Né? Nós temos manutenções preventivas, né? Então existe todo um procedimento, né, para evitar que já aconteça. Né? Então, por exemplo, a gente tem, semana que vem nós estamos fazendo uma desinsetização, né? Desratização também, tudo. Porque a gente tem que manter, né, nossa casa limpa, né, para os nossos usuários. Né? Manutenções corretivas, que são as que eu me referi. Tem que ter a questão de segurança, gente. A gente teve uma invasão aqui, né, há um mês atrás. Eu não sei se vocês perceberam que nós tivemos que colocar, né, olha aí mais um gasto, né, uma cerca, né, cortante ali. Então, e levaram o nosso condensador do ar-condicionado. São milhares de reais que estão envolvidos aí por causa de um irmão, né, que precisou entrar para roubar, né, uma pequena extensão de tubo de cobre para ganhar 50 reais, né, e a gente tem um prejuízo aí de milhares de reais. Né. Essa é a realidade quando você tem, né, uma instituição, como vocês também são a casa de vocês, né, para cuidar. Né. Eles também são responsáveis pela coleta e venda de recicláveis, né, principalmente da parte de óleo, não é isso? Atualmente só óleo, porque a gente também ainda não tem uma estrutura que possa fazer. Já tivemos, né? Mas vamos cuidar disso. Né? Então, olha, ele tem uma visão muito pragmática. Né? Nós precisamos... O que ele quer ter lá? Ele quer tudo certinho. Sistema de segurança patrimonial mais efetivo para maior proteção dos frequentadores e do patrimônio. Ele quer pintar o nosso centro todo. Melhorias da sala do subsolo, que são aquelas que são dedicadas à parte de ensino, né? Para maior conforto dos usuários, resolver o problema do esgotamento sanitário também, são coisas que vocês precisam saber que nós temos problemas. Né?
E eu, assim, do ponto de vista de manutenção, de obras, né, eu tenho outras coisas, mas não quero nem falar para ele. Você quer ver uma coisa? Até porque a gente não tem como, gente, a gente não tem grana, a verdade é essa. Mas vocês querem ver uma coisa que é muito importante aqui na nossa casa? Vou falar aqui, que já é uma ambição de muito tempo, né? A Vera e a Ana vão... É um elevador. É porque a gente tem uma possibilidade lá, naquele subsolo ali, grande de espaço de realizar atividade. Mas quantas pessoas podem descer, né? E principalmente subir aquela escada? Né? Inclusive, a própria escada ela oferece um certo perigo, ela é bastante íngreme, né? Então, é uma coisa que eu vou mencionar, né? Se a gente vai conseguir ou não, né? Mas envolve um recurso muito grande, né? Gente, aí eu nem sei quanto tempo eu já usei. Já passei, já. Gente, olha, desculpa, mas agora já era. Porque agora é a parte boa. Né? Agora é a parte boa, né? Eu preciso conversar com vocês sobre os personagens da história do centro, né? Que já retornaram à espiritualidade. Eu tive que eleger, né? Uma homenagem, né? E a gente pensa muito nesses que já partiram, que fizeram parte dessa história, né? E para isso, gente, eu tive que contar com memória, né? Eu não tive tempo também, né? Se eu tivesse mais tempo, eu teria até conversado com o André, para conversar com a Doris, com esses outros irmãos. Mas eu encontrei o José Soares, né? O André conhece, também ele fez parte conosco, né? Da mocidade da casa. E também de alguns colaboradores que nos mandaram algumas fotos, né? Mas a memória foi do José, né? E a Mônica, nossa tesoureira, também me ajudou na edição de fotos e áudios. Então eu vou começar, né? Lembrando aqui de dois casais. Esses dois casais aqui a gente precisa fortalecer, porque eles participaram do momento de virada da nossa casa, né? Lá na década de 40. O Hildebrando Costa, né, que eu já falei para vocês, mostrei o retratinho dele, né? A esposa dele se chamava Dona Yaya, né? E a Dona Lili, né? Junto com o seu Eugênio Lourenço Martins, seu marido, né? E para isso, eu vou colocar para vocês um vídeo-áudio do José falando justamente, né, não apenas desses personagens, né, mas também de alguns outros que participaram dessa primeira onda, né, a partir daquele momento de estabilização que eu mostrei para vocês, né, a partir de 1945. Né? Nós temos aí a Aurora Alves da Silveira, a Natalina Pinto Flores, que inclusive o José me diz que foi a primeira médium no centro, estava lá ainda na gestão, né, do Manuel Godinho, Torinha Figueiredo, o senhor Severino dos Santos, esse eu conheci, o André também. Alguém lembra mais do Severino? Seu Severino? Seu Severino, que figura, gente, vocês tinham que conhecer, que figura, baixinho, né, tesoureiro por... talvez, acho que mais, certamente da década de 50 para cá, né? Certamente do seu Alfredo, ele foi o primeiro tesoureiro, mas estou falando de 3 décadas, né? Era um terninho preto que ele vestia, guarda-chuva, não é isso, meu filho? Eles moravam aqui. Dona Natalina, você conheceu a Natalina? Olha só, Dona Natalina, primeira médium no centro. Na verdade, ela foi até os anos 80. E o José, ele vai explicar aqui esse período para vocês, tá? Dona Angelina Estancato Ribeiro, vovó do André, né? Esposa do seu Alfredo, né? Dona Maria do Carmo Bragança, né? Também foi trazida pelo casal Hildebrando, como vocês vão ver agora. Vão ver não, vamos escutar, porque infelizmente o José não pôde estar presente, né? Gente, eu chutei o pau mesmo em termos de seguir aqui. Mas está sendo ruim? Então vamos seguir. Vamos lá. Escutem com assento. Senhor Edson Morgado Júnior. Vamos lá. Eu prometi, eu vou fazer. 17/7/1927. É inaugurado, na Rua Brasil 265, abolição do Distrito Federal, o Centro Espírita Miguel e Almas.
ele tem toda uma vertente voltada para a Umbanda, não tem estudos doutrinários. Segundo Dona Lili, era feita uma prece e os médios começavam a evocar os espíritos, alguns até caíam no chão, dado o descontrole e as inúmeras passividades. Foi assim até a década de 1940. A casa teve um divisor de águas chamado Hildebrando Costa. O senhor Hildebrando Costa, ele modificou a estrutura da casa, ele transformou a casa no que ela é hoje. Se hoje nós fazemos todos esses estudos com foco alto na divulgação doutrinária, agradeça-se ao senhor Hildebrando Costa, que implantou o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios. Muitos médios insatisfeitos, a grande maioria, foi embora, ficando apenas Dorinha, Natalina, Severino, a turma que aderiu à nova proposta. É nesta época que Dona Lili chega, junto com seu marido, o senhor Eugênio, e os dois casais se tornam muito amigos. O senhor Hildebrando e Dona Yayá, Dona Lili e seu Eugênio. Dona Lili e seu Eugênio vieram morar nos Pilares por necessidades várias da vida, saíram do centro da cidade e deixou o centro onde eles começaram. Esse centro nem existe mais no bairro de Fátima, e desde que começou, nos anos 30, já foi implantado o estudo. Dona Lili, então, se une ao senhor Hildebrando, depois chega a Dona Aurora Alves da Silveira, e eles vão manter essa vibe. Eles são os patrocinadores do que nós temos hoje. Minha mãe, quando chegou à casa, no final da década de 50, as reuniões já eram nos moldes de hoje, sendo que todas elas públicas e todas elas manifestações espíritas. Você já sabe disso, nos anos 90 começou a haver uma mudança, mas o senhor Hildebrando é o divisor de águas e tem como a sua principal assessora Dona Lili, que sempre acreditou que o médium precisava estudar para produzir bem. O senhor Hildebrando fica apenas 20 anos, por aí assim, na década de 60, ele volta ao plano espiritual. A coisa já estava sedimentada, não havia mais dúvidas que o Centro Espírita Miguel é um centro focado na divulgação doutrinária. Ele foi registrado na Federação Espírita Brasileira, enfim. Da década de 40 para cá, é este centro que nós conhecemos. Nós podemos dizer que o pai dessa segunda fase é o senhor Hildebrando Costa. Contrariando a todos e a tudo, ele implantou o estudo, a disciplina dos médios trabalhar sem cair da cadeira, sem fazer escândalos, implantou a psicografia, o que os médios só falavam. Enfim, ele já veio com estudo, ele vem trazendo uma nova organização. Ele foi encaminhado para ali, não ao acaso, e também foi ele quem abriu o espaço social. Além do Dr. Moacir Célio de Santana, o pai de Mirtes, tiveram outros médicos, consultório dentário, o trabalho social, brechó, enfim. O seu Hildebrando, com a sua visão, ele tira o centro
daquele ostracismo, o centro foi fundado em 1927, um barracão de madeira coberto com folhas de zinco. É na gestão do senhor Hildebrando que é construído o primeiro prédio de tijolos, aquele lá dos fundos que você conheceu. Nós entrávamos, aquele terreno imenso ali na frente, que a gente fazia recreação na evangelização, descia e virava à direita, onde foi a gráfica. Aquela foi a primeira sede de cimento, tijolo, argamassa, telhado do Centro Espírita Miguel. Depois a gráfica ocupou, ficou como mantenedora e o centro veio para aquele subsolo acanhado até que nós fizéssemos as obras, e esse primeiro prédio do térreo ele foi inaugurado em 1980. A Mocidade Espírita teve uma grande participação. Outro fator importante: Mocidade Espírita, evangelização infantil, Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, que nós dois tivemos a honra de participar, fundadas na gestão Hildebrando Costa, década de 1940. A Mocidade, eu sei bem, 22 de maio de 1948, desculpe, tendo o senhor Hildebrando como presidente, consta isso lá nas atas. A dona Lili ficou muito empolgada quando ela chega a casa em 1946 e que ela encontra seu Hildebrando. Ela diz: isso é uma casa espírita séria, não é aquela bagunça de uns 10 anos atrás que ela foi visitar, saiu antes da reunião terminar, horrorizada. Médio caindo, uma gritaria. Ela disse: eu não fico nesse circo aqui nem um minuto. Dona Angelina, viúva de seu Alfredo, Dona Lili foi vizinha dos avós dela, ela era criança, ela foi ao casamento de Dona Angelina e seu Alfredo, da Dodge. Dona Angelina era médium, também foi uma das que apoiou o projeto Hildebrando Costa, que é um projeto da espiritualidade, a gente sabe, né? Ele só foi materializar. A minha mãe o conheceu, Maria Luísa, eram apaixonadas por ele, foram para lá jovens ainda, chamavam ele de vovô. Ele era o vovô do Hildebrando. Minha mãe sempre falou nele com carinho, com amor, com respeito. Eu cheguei a pensar até, quando criança ainda, que ele fosse nosso avô mesmo, tal o carinho que minha mãe falava sobre ele. A primeira casa de zelador, que foi uma moda, vamos dizer assim, da década de 40 até 90, também foi construída por ele. E ele levou Tereza Oliveira e seu marido, Cristiano, que foram jovens da Mocidade Espírita, casaram-se. Depois, ele os levou para lá. E depois ajudou Tereza a comprar a casa que ela deixou para os filhos. Então, o seu Hildebrando fez muitos feitos. Depois, é aquilo que você já sabe, já estou chegando a 10 minutos, chegamos às décadas de 80, 90, 2000, 2010, 2020. Estamos aproveitando todas essas maravilhas da informática, injetando no movimento espírita, não só o Centro Espírita Miguel, não só o Centro Espírita Leon Denis, graças a Deus. Mas temos uma vertente, temos uma semente que foi plantada na década de 1940. Depois, para outros anos, nós vamos falar da chegada de Natalina, que não foi uma chegada comum, falar de algumas situações. Só para complementar, na época do Estado Novo, Getúlio Vargas proibiu as práticas espíritas. O Centro Espírita Miguel não foi poupado, foi fechado,
como todos os demais. Natalina cedeu a casa dela na Rua Mário Carpenter para servir de reuniões mediúnicas uma vez por semana, sem assistência, até que o governo liberasse. Seu Hildebrando foi lá, fez ficha na polícia, enfim, tinha todo esse material no centro. O Centro Espírita Miguel pegou essa fase. Só para complementar, tudo isso na movimentada gestão do Hildebrando Costa dos anos 40 a 60. Vocês gostaram? É o contemporâneo meu e do do André. O José, ele tem um jeitinho dele, vocês já viram, né? Um pouquinho franco demais às vezes, né? Mas ele tem uma memória, gente, né? É impressionante. Parece que ele acumulou tudo que tinha pego de criança, né? Que ele impressionou a Maria Luísa, né? Que é a Maria Luísa Michiles, que alguns de vocês conhecem. Então também é uma pessoa que a gente precisa. Mas olha, vocês vejam que naquele período obscuro que a gente tem ali entre 32 e 45, provavelmente, né, esse episódio que ele contou, da própria Natalina dar a própria casa para que as reuniões se fizessem, né, porque a casa tinha sido fechada, pode ter acontecido. Né? São coisas que a gente precisa apurar com mais tranquilidade, com mais serenidade, para, quiçá, né, a gente trazer no centenário um resgate um pouco mais preciso. Né? E aí a gente vai continuar. Vamos agora aqui para o ponto final, né? Alcides e Alda Costa da Silva. Eu vou falar os nomes, porque eu não tenho condição de falar sobre cada um deles, gente. Mas qual é a proposta aqui? Primeiro, que se vocês são descendentes de alguns deles, e se alguns dos seus ascendentes que participaram da casa não estão aqui, tragam essas memórias. A gente vai fazer um trabalho de resgate, né? E porque é preciso a gente escrever isso, né? Para não perder, tá? Antônio Início Amado, Rubens e Dilza de Almeida, pais da Noemi, né? Noemi que foi nossa evangelizadora, aliás foi minha evangelizadora do André, acreditem, né? Ela só veio a desencarnar muito. Tua também, Gisele, né? Quem não foi evangelizado aqui pela Noemi? Né? Mas eu estou falando aqui de 50 anos atrás, né? Então é uma coisa impressionante, né? E esses nomes aí foram me passados pelo André, né? Pelo José, e por causa dessa memória impressionante. Alguma coisa veio mediunicamente, ele mesmo falou, né? Porque no momento que ele estava relembrando isso, ele é um médium muito potente. Ele dizia que começava a lembrar de coisas que ele não conseguia nem lembrar mais, né? Celia Antônio de Almeida, Washington e Palmira Dutra, Zacarias e Rosa Beleza, Nicéia de Melo Luiz, Osvaldo Trindade Jorge, que eu vinha saber que é o pai da Conceição da Sussuca, que ele conheceu na Sussuca, né? Ivone Ferreira de Matos, Rosa Gonçalves Cabral, Creuza, que foi filha do seu Thompson, né, que foi um dos diretores da casa, Yara Ferreira Gonçalves, Alzira Soares, Neuda Vasconcelos Nascimento, Arlete Ramos Soares, que é inclusive tia do José, Teonas, né? Teonas, alguém conheceu a Teonas aqui? A Elaine, com certeza, né? Tá vendo, Elaine? Só você que levantou o dedo. Dona Regina, né? A esposa do senhor Lorival, que foi um dos presidentes da casa. Sebastião Leite, que era o sogro da Doris, né? O pai do seu pai, não é isso? Então, ele era uma pessoa assim que... são pessoas que às vezes nem são da doutrina, né? Mas ajudaram muito a casa. A gente tem muitas pessoas aqui assim desse tipo, gente. Pessoas que eram católicos ferrenhos lá daqui da igreja de São Benedito, né? Essas palavras aqui, né? E ajudavam o centro de uma maneira assim, porque eles conheciam o trabalho, eles sabiam que é a nossa finalidade, até hoje, né? Então isso é muito legal, né? Lédio e Isaura da Cunha Monteiro, a gente vai apresentar aí, daqui a pouco vou tratar a Isaura. Dona Zezé, que era esposa... A dona Zezé desencarnou há pouco tempo, ela com mais de 100 anos, era esposa do Dr. Moacir, né? A Mirtes, né? Nós conhecemos, né? Eu cheguei a
A Mitty foi minha educanda na educação mediúnica, né? Mas ela partiu cedo. Era uma médium extraordinária também, né? Esposa e filha do Dr. Moacir, né? A dona Zilda, né? A mãe da Regina Fugroletti, né? Silma Catalão Brasil, Cirlei Pinto Cardoso. Ninguém conhece Cirlei Pinto Cardoso, mas a Lelete conhece. Sim, a Né? A Lelete conhece, né? Claro que nós estamos aqui, gente, falando daqueles que já partiram, né? Existem muitas pessoas importantes que até já saíram da casa, mas ainda estão aí, né? Mas a gente tinha que escolher um domínio, né? Leonor Sucupira, o seu Urbano, que algumas pessoas devem ter conhecido o seu Urbano, Rei Vilar Filho, Leonor Queiroz, que é a filha da Dona Aurora, Cleia Santana Brito, Luísa Justiniana Palhares, Heloísa Augusta Gomes. Tá vendo? Eu queria isso mesmo. Vocês vão identificando, se alguém está identificando, e lembrem de trazer a memória desses que ainda nem conseguimos um retrato, né? Precisamos fazer também um resgate da memória fotográfica, né? Dona Felizarda da Cunha, mãe da Nancy, Ofélia, né? Irmã da Eunice, né? Ela era uma das que dirigia reuniões de educação mediúnica. Cristina Lisboa, uma médium da casa também que veio aparecer em idade relativamente nova, né? Sandra Petríbio, Tereza Oliveira, Albervando Gonçalves, o esposo da nossa irmã Vera. E agora vamos começar com a parte mais legal, que é a memória fotográfica. Por favor, o que não aparecer aqui, vocês tragam para a gente o que vocês tiverem. Né? Nós vamos fazer uma memória fotográfica, digitalizar, o que tiver em papel vocês tragam, a gente digitaliza. Né? Aqui vamos começar uma viagem, né? Aqui é para emocionar. Né? Então nós temos aqui a Dona Áurea, a mãe de José, né? Essa eu conheci bem. Né? Ela foi educada pela Dona Lili, né? A Dona Zilá ali no meio, e a Dona Celi. Quem não conhece, né? Quase que eu perco essa lembrança da Dona Celi, né? Um dos ícones da equipe da assistência social, né? Aqui a gente está falando da distribuição de Natal lá na década de 90. Olha aqui, mais um grupo maravilhoso, né? Dona Terezinha, que inclusive habitou aqui a nossa instituição por muito tempo, né? Ali eu não sei se tem uma carinha ali, parece até o óleo, né, que está pedindo ali. Né? Quem é que conhece? É a Beth. Quem é que falou aí? Conheceu bem, né? Que a gente chama de Bet 1 aqui, né? Porque tinha Bet 2. Né? Ainda está aqui com a gente, né? Mas eu não tive como tirar ela dali, né? Porque ela não está falecida, graças a Deus, gente. A Dona Adelaide, ali em cima dela, novamente a Dona Áurea, a Exilda, que era tia do José, irmã da Dona Áurea, e a Rosinha aqui dançando, né? O José me fez essa descrição, né? Essas velhas, ele é o jeito dele de falar, né? Essas velhas aprontavam, dançavam quadrilha, elas tinham alegria de viver. Nós temos que manter essa chama acesa, falar sobre elas, né? André lembra bem dessa turma, né, André? Dona Arísala, gente, um dos ícones, nessas duas aqui, né, realmente são inesquecíveis do ponto de vista. Se inspire nelas, Michele, você não conheceu, né? Mas são as suas predecessoras na área social. Né? E interessante, né? A Dona Arísala, ela nasceu, né, 4 dias antes da fundação, né? Ela, precisamente, não é só o dia, não, é o ano também. Né? Ela nasceu em 14 de julho de 1927. Agora não errei, não. Então ela fazia aniversário com o centro. Né? Então veio a falecer com 70 anos de idade. Aqui, né, a contribuição da família Póvoa, né? Póvoa e Paiva, né? A Dona Yolanda com seu Lúcio desencarnou há pouco tempo, né? Também da família aqui, a mãe de Yolanda, a Dona Zilda, né? E a sua irmã Célia, foi o que a gente pôde resgatar de foto. Aqui já começa a aparecer uns personagens mais próximos, né? A Dona Marli. Eu achei essa foto ótima, né? Porque estão os 3 juntos ali, 3 pessoas muito importantes dentro da nossa casa. Né? Quem foi cortado ali? Alguém foi, mas aí era vivo, eu não quis matar. Né?
Aí eu cortei para não ficar muito. Olha só, seu Renato do Espírito Santo, né? Que coisinha mais fofa, né? Quem é que vai esquecer desse homem, né? Aqui, gente, o Orlando a gente não conseguiu uma foto dela, mas como essa foto aqui, a gente aproxima e perde a resolução, e tem o bigodinho dele, já achei que o pessoal ia saber, né? Uma pessoa muito importante, também, né, desencarnou relativamente cedo, mas também era um cérebro. Ele chegava aqui na palestra dele e sabia todos os nomes das questões do Livro dos Espíritos. Na questão, qual é que falou sobre isso aqui? A questão 775, subpergunta A. Né? É uma lembrança muito boa. Olha, mais duas mulheres maravilhosas aí, recentes, os desencarnes delas. A nossa irmã Cleide, a nossa irmã Noemi. Né? Nossa irmã Cleide Noemi. A Cleide vaticinou a minha presença como presidente aqui. Né? Há 4 anos atrás, a gente estava sentado aqui numa reunião, uma reunião pública, né? Que ela ia fazer o estudo, era a época que a gente estava fazendo o estudo, um do Livro dos Espíritos e o outro do Evangelho, e a gente dividia a direção. E aí ela do nada me falou assim: já não está na hora de você presidir essa casa, não? Isso eu já trabalhava ainda, né? Depois eu acabei... Ô Cleide, essa pergunta assim, do nada, né? Pode ser que talvez lá, quando tiver com meus 60 anos, se eu tiver me aposentado da Petrobras e tudo. E aí foi exatamente o que aconteceu. Né? Fazer o quê? E aí, duas maravilhas, né? As mulheres mais amadas nos últimos 30 anos, né, dessa casa, provavelmente, né? Provavelmente, né? Dona Marli Morgado e Zilá Fernandes, ambas já no lado de lá, provavelmente aqui agora, né? Provavelmente, né? Dona Eunice, né? Foi minha professora primária, né? Também foi trazida pela minha mãe à casa e também teve uma contribuição enorme, né? O casal Ari e Hilda São Luís. A Hilda, né, até bem pouco tempo, era a nossa médium mais antiga, né? O seu Ari era uma peça rara, quem conheceu, né? Ele não tinha nenhum envolvimento com os estudos, né? Mas era esposo da nossa irmã e era muito engraçado, muito querido. Muito engraçado. Ele estava em todas. Era o jardineiro da casa, bem lembrado, né? A gente tinha uma parte bem lembrada. Eram pessoas assim que se dedicavam muito à casa, a gente amavam a casa. Mas ainda preparado o coração para mais, o seu Luiz, um irmão que nos auxiliou muito, né? Também tinha uma atuação muito apagadinha, mas estava sempre lá. Ele fazia esse trabalho aqui atrás, né? Ficava direto. Era uma eminência parda, tudo que estava errado ele resolvia aqui. Né? A Conceição, que eu falei, né? Médium da casa, Sussuca, né? A Vilma também, uma cooperadora nossa, que também desencarnou há pouco tempo. E alguns, né? Vejam que esses aqui eu fiz questão de não tirar o fundo, né? O nosso irmão Joca, né? Joaquim Cajueiro, ali ele era o responsável pela coleta de alimentos, é o que ele estava fazendo ali no momento. A Suzy, né? Desencarnou em tanta tenridade, né? Também ali, olha, no departamento assistencial, no bazar, né? Trabalhando ali, sempre trabalhando muito. A Yara Tosta, né? Médium da casa também. O nosso irmão Jorginho, que desencarnou, também foi médium da casa, amava a casa demais, estava em todas. A Conceição, quem não lembra da Conceição, né? Trazia sempre a sua filha, que tinha probleminhas de saúde, né? Extremamente bondosa e passou por essa prova, né? De ter essa irmã para auxiliar. E a Lucimar, né? Esposa do nosso irmão Fernando da Luz, que também participou da gestão dessa casa, né? E mais recentemente, nós perdemos para a espiritualidade, né? O nosso irmão Oswaldo Tomás Filho, né? Há 2 dias atrás nós tivemos o seu enterro, né? Mas é daquele corpo, né? Perecível, que todos nós sabemos que são, mas ele vai perpetuar-se aí. Não sei se ele vai conseguir ter chegado hoje aqui, talvez com um pouquinho de ajuda da espiritualidade. Mas, enfim,
Era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Terminar assim, porque assim a gente traz um pouco de saudade, nostalgia e ao mesmo tempo uma vibraçãozinha boa, né? Que nos acompanha. E não esqueçam, né? Isso foi para provocar mesmo em vocês uma possibilidade da gente fazer a gente resgatar, né, a história dessas pessoas, inclusive do ponto de vista de registro fotográfico. Então, muito obrigado a vocês, principalmente pela paciência de me aguentar até esse momento, né? E a gente vai agora pedir a nossa irmã Ana Maria, né, para fazer a nossa prece, e em seguida não saiam dos seus assentos, porque nós temos umas surpresinhas para vocês. Muito obrigado, gente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Assim não vaga, né, gente? Depois disso tudo, me chamar, né? Fica difícil, né? Muito difícil. Assim você mata a velha, né? Bem, gente, é com profunda alegria e agradecimento que eu participo desse trabalho maravilhoso dessa abençoada casa, que me sustenta, que me traça todos os caminhos mais acertados e que eu tenho, assim, uma verdadeira devoção, como eu aprendi nessa minha caminhada. Depois desse histórico, eu percebi ainda mais a minha responsabilidade diante desse trabalho abençoado, desses queridos amigos que nos antecederam. Percebi ainda mais o quanto ainda tenho de trabalho diante de tudo que eu mereço ganhar dessa casa, que eu tenho certeza que sou muito abençoada por todos, sou muito auxiliada em todos os momentos, principalmente aqueles mais desafiadores. São esses amigos desencarnados, esses benfeitores tão queridos, que me mostram sempre o caminho. E tenho a certeza, a todos nós, que temos esse carinho especial por esse trabalho abençoado. Muito obrigada. Gratidão imensa por tudo que eu já recebi e por tudo de oportunidade bendita de trabalho que ainda preciso realizar. Que Jesus, esse mestre, amigo tão querido, nos abençoe. Abençoe a cada um desses queridos que já partiram para o mundo espiritual, deixando nos nossos corações essa saudade, mas é uma saudade tão boa, uma saudade de aprendizado constante, porque deixou um pouquinho de cada um em nossos corações. Como eu agradeço a tudo que aprendi com esses amigos queridos. A minha trajetória na casa foi possível graças a tudo que aprendi com todos que já passaram por aqui. Nesta hora de grande agradecimento do meu coração, coração que chora de alegria por estar participando desse trabalho abençoado. Muito obrigada. Jesus querido, abençoe a caminhada de todos eles, que possam seguir, continuando o trabalho, continuando a trajetória tão iluminada, e nos envolva, Mestre Jesus, com o teu imenso amor, para que a gente nunca desista, para que a gente continue, para que a gente siga para a frente e para o alto, como dizia a nossa grande amiga Dona Zelá. Siga sempre, Ana, para frente e para o alto, ela falava para mim. E que a gente não decepcione a essa espiritualidade tão querida que acredita em cada um de nós. Vamos em frente, sigamos para frente e para o alto. Que assim seja, graças a Deus.
O aniversário da casa, o presente é nosso, né? Coração aqui, sei que de todos, né? Muita saudade, né? Mas muita gratidão por essa casa que nos acolhe, por todos esses companheiros que fizeram o 100 chegar até aqui, e todos nós somos responsáveis por continuar essa trajetória, né? O Edinho falou do resgate dessas memórias e como resgatar. Quem tiver aquelas fotos antigas em papel, né? Traga para nós, para que possamos digitalizar, né? Aqueles que já têm a digital, e são muitos, né? Ricardo tem, Bianca tem, Aline tem, né? Quem tiver as digitais, pode colocar lá no nosso e-mail, centroespiritamiguel.com.br, que para a gente poder fazer esse resgate, né? Temos vários eventos no centro, aniversário do centro, mocidade, encontros de trabalhadores, vários, né? Então, que vocês possam contribuir com esse resgate. Mas, tanto aniversário tem presente, né? E nós temos presentes aqui. Nós tivemos... Quantas pessoas? Esqueci. 140 pessoas. 140 pessoas. É muito bom vê-los aqui, depois dessa pandemia que nós passamos, ver a casa cheia, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa manhã de domingo. E aí, eu vou pedir, né, para a Ana, que está aqui do meu ladinho, o número de 1 a 140. Eu vou querer o número do aniversário da casa primeiro, né? 96, né? Ixi, quem foi o 96? Márcia Andrade de Lima, nossa querida Marcinha, tá do setor da família, tá aqui todos os sábados, né? Escolher ou posso dar o acaso? Pode dar um caso. Muito obrigada, tá, querida? Muito obrigada. Edinho, tirando o 96, até 140. 27. Vai todo mundo pelo número da casa, gente, ó. Só não faz ser o 265 porque não tem, né? 27. Minha querida companheira Marildes. Eita! Escolhe o acaso. O acaso não acontece por acaso. Ai. Muito obrigada. Muito obrigada. Trabalhamos juntos. Claudinha? 7. Carmélia? Muito bem. Tem que ver se é Ai, você tem? Esse não. Divaldo Franco. Joana de Vitória sobre depressão. Muito bom. Obrigada. Cadê Leila? Fui ao banheiro. Ah, tá. Etilson. 44. 44. Faltete 4. Ih, Valdete! Mais um, Valdete, para você colocar. Tem? Esse é o... Não, esse não tem. Obrigada. Coloca naquela... Leia, daqui a pouco vem com você. Escolhe um de cima. Eu não posso escolher, porque eu já sei quem são aqui, né? Então, até 140. 63. 63. Não fale porque é seu nome, Marcos Petinho. Pode escolher outro. Tá bom, 60. Querido Marcelo Pacheco. Agora esse eu tenho que perguntar, gente. Tem? Pergunta que ele já viu. Esse aí já viu. Opa, esse eu não tenho. Leila, o número.
Até 140. 140? É, viu? 55. Ângela Bonifácio. Essa aí também tá. Olha, foto. Ah, foto. Então, queridos, infelizmente, né, livros para todos, né? Fizemos esse sorteio. Agradecemos demais a presença de vocês. E agora, na saída, nós temos um bolinho, né? Para comemorar a nossa casa, tá? Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de todos. Mônica. Oi. Miguel, és uma casa de oração, de amor e harmonia, nos traz alegria ao coração. Miguel, és uma casa de clamor, transformador em alegria, em sintonia de renovação. Tua missão é acolher a cada irmão e mostrar a direção da luz pela bondade. Tua missão é acolher a cada irmão e fazer evolução através da caridade. Miguel, nossa fonte de luz, com o amor de Jesus, nosso mestre, nos ajuda a caminhar. Miguel, nossa fonte de luz, com o amor de Jesus, nosso mestre, nos ensina a viver e amar. Santo Espírita Miguel.